Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E esse episódio é para vocês, ouvintes, o tema mais pedido do Pode Rir em toda a sua história. E para falar nesse tema bem interessante, estou aqui com meu amigo Enzo. Diga oi. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Rir. E hoje, então, além do tema mais pedido da história do Pode Rir, é um tema bastante sensível para aqueles ouvintes que já não são mais assíduos e sabem, a economia, como eu adoro falar disso, e com um convidado especialíssimo. É isso aí, gente. Pessoal, o tema de hoje é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Isso que a gente está cansado de ver na televisão, mas mexe com várias esferas de relações internacionais, desde taxação de commodities até a proibição do TikTok. E para isso, a gente trouxe um professor, um especialista da área, com vocês, o professor doutor e professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pujo. Diga oi, professor. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer participar aqui com vocês, bater um papo sobre esse que é um tema bastante importante aí das relações internacionais. Vamos lá. Isso aí, professor. Muito obrigado. Então vamos lá, gente. Vem comigo nesse podcast. Bom, professor, então para a gente começar esse nosso papo, eu ia pedir para você, então, se apresentar, contar um pouco da sua história, e aí a gente entra para explorar a temática mesmo, por favor. Maravilha. Bom, eu sou daqueles internacionalistas puro sangue, né? Talvez a primeira geração aí no Brasil de internacionalista puro sangue, porque quando eu comecei a fazer o curso de graduação em Relações Internacionais, o curso ainda era muito novo, né, em São Paulo. Vocês sabem muito bem que o primeiro curso é de Brasília, na década de 70, né? Mas em São Paulo, o curso de Relações Internacionais ele só chegou em meados dos anos 90, né? E quando eu comecei, não havia, por exemplo, eu não conhecia ninguém formado em Relações Internacionais. Era uma coisa completamente nova. Você imagina se ainda hoje o estudante de Relações Internacionais sofre de uma crise de identidade, né? Sei como é que é isso, sei como é que funciona. Imagine naquela época como é que era, né? Que ninguém sabia muito bem da existência do curso, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, não tinha professores que ensinassem teoria das relações internacionais, né? Isso aos poucos foi se criando, né? Particularmente no estado de São Paulo, né? Quando foi se formando professores mais especialistas na área. Então, eu fiz graduação em Relações Internacionais na PUC São Paulo, depois eu fui fazer mestrado, né? Eu cheguei a trabalhar nesse meio tempo, entre o mestrado e a graduação, trabalhei numa multinacional, trabalhei numa consultoria europeia, fiz alguns trabalhos não acadêmicos aí, o que para mim foi importante para eu decidir que, de fato, o que eu queria era prosseguir na vida acadêmica, né? Então, eu abri mão, né, da minha carreira no setor privado e fui para a vida acadêmica, né? Então, percebi que a gente tem que ter aquele equilíbrio, né, entre a questão financeira e a questão daquilo que nós gostamos de fazer. Eu costumo dizer que desde que eu entrei para a carreira acadêmica eu virei um pobre feliz, né? Abri mão de um salário razoável na iniciativa privada para entrar neste mundo acadêmico que muitas vezes não remunera muito bem o professor, mas que me dá muito prazer. E desde então, enfim, as coisas foram acontecendo para mim a partir deste momento que eu entrei no mestrado, no Santiago Dantas, né, que é um programa de pós-graduação que reúne Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Né. Então, fiz o mestrado em Relações Internacionais. Na época, eu estudei o pensamento neoconservador em política externa nos Estados Unidos. Nós estávamos na época do governo Bush, falava-se muito de neoconservadorismo, ninguém sabia muito bem o que era. E do mestrado eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, porque também quando eu entrei no doutorado havia pouquíssimos programas de doutorado no Brasil, né? Tinha pouca opção. Hoje já tem muito mais opção de programas de doutorado na área específica de relações internacionais no Brasil, mas eu tive que ir para os Estados Unidos, na Virgínia, onde eu fiz o meu doutorado completo lá ao longo de 4 anos, e a minha tese foi sobre relações Brasil e Estados Unidos. Ao voltar ao Brasil, dei aula durante muitos anos na PUC São Paulo, fui coordenador do curso lá, chefe
departamento, saí também ao mesmo tempo dava aula na FAP e recentemente eu saí da PUC para me dedicar inteiramente agora em tempo integral à FAP, onde estou até agora. Então essa, em linhas gerais, de forma rápida, é a minha trajetória até chegar onde eu estou agora. Muito bem, professor. Agora, começando sobre nossa temática, guerra comercial, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo está vendo a questão da guerra comercial, todos os twitters do Trump, todos os pronunciamentos, mas uma questão que eu ando pensando muito, e acho que me imagina, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos é uma coisa que a gente pode pôr na conta do Trump, que ele mesmo que fumou, ele que criou, ou coisa do tipo, ou a guerra comercial é um processo de uma relação já desgastada entre Estados Unidos e China, que só, vamos dizer assim, culminou com o governo do Trump. Como o senhor analisa isso? Essa é uma excelente pergunta, Gustavo. Acho que você vai já direto no centro da questão, né? Eu diria que há dois mitos, né, sobre a tal guerra comercial entre Estados Unidos e China. Um mito, eu já vou explicar isso, não é totalmente equivocado, mas é um mito. O primeiro mito é que se trata de uma guerra comercial. Já vou falar sobre isso. E o segundo mito é que isso se deve ao Donald Trump. Acho que são duas coisas que a gente precisa já de cara discutir, né? Por que eu digo que é um mito que trata-se de uma guerra comercial? Porque não é apenas uma guerra comercial. Acho que esta tal guerra comercial que nós estamos assistindo, ela é um aspecto, ela é uma manifestação de algo muito maior, que é muito mais fundamental e importante e que se manifesta em diversos campos. Entre eles o campo comercial, mas também fundamentalmente no campo tecnológico, no campo das ideias, uma série de outros campos, que é o embate entre Estados Unidos e China. Nós temos aqui uma questão geopolítica, né? Estamos falando aqui para alunos de relações internacionais, esse é um tema clássico das relações internacionais, né? Vocês que estão começando a estudar relações internacionais agora estão entrando em um momento interessantíssimo, digamos assim, para estudar, porque nós estamos observando um momento em que uma potência em ascensão, isso é um momento que a gente não observa muitas vezes nas relações internacionais, isso acontece com alguma periodicidade, mas em ciclos geralmente de muitos anos. Não, nós estamos observando a ascensão de uma potência que se encontra com uma potência que está ascendida, né? Uma potência que está estabelecida. Isso gera uma série de atritos. Nós já vimos isso acontecer diversas vezes nos últimos 500 anos de relações internacionais, né? E sempre que isso acontece, a gente tem, ou grande parte das vezes que isso acontece, a gente tem alguns atritos, né? Até um professor da Universidade de Harvard, Graham Allison, quem estuda relações internacionais, formação burocrática, o crise dos mísseis cubanos, né? Análise de política externa, vai de alguma forma se deparar com Graham Allison, que é um professor de Harvard. E ele estudou isso. É o que ele chama de paradoxo ou armadilha de Tucídides. O Tucídides é esse historiador ateniense que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso. E a explicação do Tucídides para a Guerra do Peloponeso é: a guerra ocorreu, claro que eu estou aqui simplificando, né? Mas a explicação dos Tucídides que a gente extrai para as relações internacionais para a Guerra do Peloponeso é que a guerra ocorreu na Grécia Antiga porque o crescimento do poder de Esparta e o medo que isso causou em Atenas, né? Então nós temos aí dois elementos, que é um elemento de crescimento do poder de uma potência em ascensão e o medo que isso causa na potência já ascendida, né? E isso teria levado à Guerra do Peloponeso. Então o Graham Allison vai chamar isso de armadilha de Tucídides. Sempre que uma potência em ascensão encontra uma potência ascendida, isso eventualmente pode desembocar em guerras, né? Desemboca normalmente em conflitos. Então, mais ou menos, eu estou colocando de uma forma mais ampla, né, para a gente começar a ver que isso essa questão estrutural, geopolítica, mais ampla de embate entre duas grandes potências, se manifesta em diversas dimensões. Uma dessas dimensões, a gente está começando a ver isso, é a dimensão comercial, né? Então, esse é apenas um aspecto, uma coisa muito... Por isso que quando o Trump e o Xi Jinping assinaram um acordo, né, a China e os Estados Unidos assinaram em janeiro deste ano
um acordo botando assim, em relação à guerra comercial, né? Não botando fim, mas uma pausa na guerra comercial. Muita gente comemorou, meus amigos economistas falaram, que ótimo, acabou, agora teremos paz entre Estados Unidos e China. Eu falava, não é bem assim, né? Pode esperar que isso não vai durar muito tempo. Primeiro que o acordo era um acordo completamente sem pé nem cabeça, que os chineses não tinham a menor expectativa de cumprir, né? E segundo, porque é apenas uma questão, uma gotinha no oceano muito mais amplo, que é esse oceano da disputa maior geopolítica entre Estados Unidos e China, né? Então, essa é uma manifestação deste processo. Olha, quando a gente olha dessa forma, fica claro que não é uma questão apenas do Trump, né? Pelo contrário, uma outra coisa que eu costumo dizer, um dos poucos temas. Veja, nós estamos num momento de alta polarização política. Um dos poucos temas em Washington, nos Estados Unidos, onde você tem algum consenso entre todas as forças políticas, entre democratas e republicanos, você tem um consenso que vai do Bernie Sanders ao Trump, é que a China é um problema para os Estados Unidos. Isto vale para democratas e vale para republicanos. Você não vê um democrata dizendo que, não, vamos ser amigos da China. O que acontece é que, claramente, a elite política norte-americana, de alguma forma o povo americano, porque o Pew Research, que é um instituto de pesquisa, fez uma pesquisa 3 meses atrás, que mostrou que 66%, 2/3 dos americanos, têm uma visão desfavorável com relação à China. Então, ou seja, o público americano tem uma visão desfavorável. Isso piorou muito por conta da pandemia. Há 2, 3 anos atrás era menos 50%. Hoje, nessa pesquisa de 3 meses atrás, é 66%. Eu vou te dar aqui o número em primeira mão. A pesquisa que vai sair amanhã, do Pew Research, vai dar mais de 70%. Se eu não me engano, acho que é 71% ou 72% dos americanos que tem uma visão desfavorável com relação à China. Então, veja, isso é algo que tem lastro popular. Uma política que, de alguma forma, tem algum lastro popular. O que acontece é que a China, os americanos que se reaproximaram, reconheceram diplomaticamente a China no final dos anos 70, a China passou de um parceiro dos Estados Unidos nesse processo, um parceiro estratégico, para um competidor e agora um adversário. A gente vê isso claramente no linguajar de oficiais norte-americanos, inclusive documentos oficiais da Secretaria de Estado do Trump colocam a China claramente como um adversário. China, Rússia, Irã, em patamares como os adversários dos Estados Unidos. Então, portanto, não há nenhuma perspectiva de que, se o Biden for eleito, essa disputa entre China e Estados Unidos deve acabar, né? Porque, repito, trata-se de uma questão estrutural, ampla, que independe de indivíduos, não é do Xi Jinping, do Donald Trump, nós estamos falando dos Estados nacionais, e que, portanto, não deve arrefecer por conta de mudanças em políticas domésticas. É claro que isso pode mudar, é claro que pode ir para um lado ou para o outro, mas no longo prazo, perspectiva ampla, é que essa é uma questão que vai marcar o século XXI. Então, quem está começando, quem está entrando agora no curso de Relações Internacionais, provavelmente o tema central, razão pela qual vocês disseram que receberam muitos pedidos para falar sobre esse tema, né? Porque esse é um tema central que vai marcar as relações internacionais do século XXI, assim como as relações internacionais na segunda metade do século XX foram marcadas pela disputa Estados Unidos e União Soviética, a disputa que vai marcar as relações internacionais nesta primeira metade do século XXI vai ser a disputa Estados Unidos e China. Nós estamos vendo só o começo deste processo, né? Estados Unidos e China estão aprendendo a jogar as regras do jogo, eles estão se entendendo, estão se olhando, estão se observando, estão se testando e criando uma forma de interação entre elas, né? Isso significa necessariamente vai haver guerra? Não necessariamente, mas teremos um período aí de tensões, né? Veja que mesmo durante a Guerra Fria a gente teve momentos de cooperação entre Estados Unidos e União Soviética, né? Você tinha momentos de conflito, momentos de cooperação. Vamos lembrar que eles assinaram uma série de tratados de controle de armamentos no fim dos anos 60 e depois dos anos 70, mas eles só assinaram esses tratados depois que a Guerra Fria chegou no seu ponto mais alto, que foi com a crise dos mísseis cubanos, né? Então, me parece que nós estamos mais ou menos... claro, veja, eu tenho todas
as ressalvas, né, ao fazer esse tipo de analogia, né, nova Guerra Fria, Estados Unidos e China, etc. É claro que há diferenças, né, mas a gente precisa recorrer às questões, aos exemplos históricos. Se a gente não olha para a história, a gente está completamente perdido, não tem como fazer análise, né? Então, se a gente quer fazer algum tipo de analogia, eu diria que nós estamos nos estágios iniciais ainda dessa disputa entre Estados Unidos e China, assim como mais ou menos 1946-47 estávamos nos estágios iniciais da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né? A minha impressão é que esse processo, que é amplo, que é estrutural, que não é apenas uma questão de indivíduos, ele foi muito acelerado por conta da pandemia, né? A pandemia não criou rivalidade entre Estados Unidos e China, a questão do coronavírus. Ela, me parece que acelerou um processo, né? Essa questão da deterioração da imagem dos chineses perante o público americano certamente está relacionada à questão do coronavírus. Os chineses têm adotado uma postura mais assertiva nas relações internacionais, né? Antigamente falava-se de ascensão pacífica, agora me parece que essa linguagem de ascensão pacífica está descartada até pelo lado dos chineses. Então a gente tem uma questão que é muito mais ampla e que vai marcar aí os próximos anos das relações internacionais. Certo, professor. Muito obrigado. Agora, a minha próxima pergunta, eu acho que eu queria ir um pouquinho para a teoria aqui, e queria perguntar, o que você acha que essa ascensão, então, dos conflitos, né, essa ascensão do calor no sistema internacional, confirma aquela hipótese do Waltz de que o mundo tende à bipolaridade? Como que você enxerga isso? Ou acha que, apesar das duas potências ainda estarem crescendo, o mundo se mostra ainda bastante multipolar, ou essa multipolaridade agora vai reduzir? A gente vai se arrastar novamente para um esquema de países que entram para a órbita de um, países que entram para a órbita de outro? Como que você enxerga isso? Ótima pergunta também, Enzo. Vou responder como alguém que durante muitos anos deu aula de teoria de relações internacionais. Depois eu abandonei e fui para a história, que eu acho que é mais interessante para a gente poder fazer análise, né? Mas veja, o que diz o Waltz? Né? Mais do que, não é tanto a questão apenas da bipolaridade, né? Mas o que o Waltz vai falar é do equilíbrio de poder, né? O que o Waltz diz é que uma situação onde nós temos um sistema anárquico e as unidades, ou seja, os estados, desejam sobreviver, o resultado disso é um equilíbrio de poder, que pode ser 2, 3, 4, 5, 6 atores, que não parece ser um, né? Ou seja, o que é uma anomalia, de acordo com a teoria neorrealista do Waltz, é uma unipolaridade. Ele escreveu o livro dele em 1979, né? Onde ele cria essa teoria. Em 79 ainda estávamos na Guerra Fria. Em nenhum momento do livro dele ele fala de unipolaridade, porque isso é uma coisa que não estava prevista, né? Eu acho que a grande aberração, e nesse sentido o Waltz talvez se confirme, né? A gente ainda está, de novo, não estou dizendo que o mundo vai tender para a bipolaridade, eu acho que a gente pode até discutir. Eu tenho um curso de Relações Internacionais Contemporâneas, a gente passa algum tempo do curso discutindo se o conceito de polaridade ainda hoje é um conceito útil, né? E como classificar o sistema internacional hoje. É um sistema ainda unipolar, é um sistema bipolar, ou está tendendo à bipolaridade, à multipolaridade? Não há consenso, né? Não há consenso sobre como descrever o sistema internacional hoje. Assim como havia durante a Guerra Fria e assim como havia no imediato pós-Guerra Fria, né? Era claro que no imediato pós-Guerra Fria era uma unipolaridade, não tinha para ninguém, né? Os Estados Unidos, em 1999, não tinha para ninguém, né? Então, essa, de acordo com a perspectiva do Waltz, essa seria a aberração, né? Um sistema unipolar, uma única potência. E o que o Waltz respondia aos críticos, né? Ao final da Guerra Fria, como você só tinha os Estados Unidos como potência, muitos críticos falavam: e aí, Waltz, o que você fala agora? Você não dizia que era impossível um sistema unipolar? Você não dizia que tinha que ter um equilíbrio? Né? Tem um livrinho que chama Waiting for Balance, né? Aguardando pelo equilíbrio. Vários autores discutem quando é que vai surgir algum líder que vai reequilibrar o sistema internacional. E o Waltz dizia, a resposta do Waltz é o seguinte: olha, a minha teoria diz que vai haver um equilíbrio de poder, mas não diz quando, né? Essa era assim que ele se resguardava na teoria dele, né? E se de fato se confirmar este processo, me parece que o Waltz vai estar lá no céu, no inferno, onde ele tem ali, já que ele já morreu, dando risada, né? Dizendo: olha só, eu falei para vocês que com o tempo haveria um novo equilíbrio de poder, né?
Dito isso, eu acho que a gente precisa ter também alguns cuidados com relação a quão útil no século XXI é esse conceito de polaridade, né? Quer dizer, o poder hoje é muito mais fluido, né? Os estados nacionais, propriamente dito, também estão com dificuldades de manter o seu poder, né? De exercer o seu poder. Acho que nós estamos numa época de transição em diversos aspectos da sociedade. Nós estamos saindo de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, né? Isso é uma mudança muito significativa, né? Quando nós fizemos a transição da sociedade agrária para a sociedade industrial, nós tivemos a Revolução Francesa, nós tivemos uma série de movimentos importantes. Na verdade, todo o edifício teórico, o edifício político que nós temos hoje, os partidos políticos, inclusive, eles respondem a essa sociedade industrial, né? Então, você tinha lá o Partido da Classe Média, o Partido dos Trabalhadores, o Partido XYZ, que lidavam com grupos específicos, né, da sociedade. Bom, esses grupos hoje estão muito misturados. Né? Você tem, enfim, não é muito claro hoje quem é o operário, né? Quer dizer, quais são essas novas formas de relação social, como é que essas pessoas votam. Então, acho que nós estamos passando por essa transformação na sociedade, que, por sua vez, vai levar a uma transformação na política. A gente tem visto isso em diversas sociedades europeias, com os partidos tradicionais europeus que estão quase todos desaparecendo. Estão surgindo outros partidos políticos que respondem a outras demandas, né? Isso para dizer que o Estado nacional, propriamente dito, a sociedade está se modificando. Então, a gente está indo para um momento das relações internacionais, uma reflexão. A gente precisa criar novas ferramentas. Acho que essa talvez seja a conclusão. A gente precisa olhar para o século XXI, não com as ferramentas mesmas que a gente olhava no século XX. Acho que vamos ter que criar outras ferramentas, e isso passa por criar outros referenciais conceituais, né? Outros referenciais teóricos conceituais. Como explicar esse mundo de hoje? Quer dizer, que conceitos eu posso utilizar para explicar esse mundo de hoje? Por isso, repito também, que é um momento muito interessante para quem está entrando no curso de Relações Internacionais, né? Eu acho que é hora de reinventar, de alguma forma, a forma como a gente se debruça, como a gente pensa as relações internacionais. Muito bem, então, professor, você comentou a respeito da comparação com a Guerra Fria e com o estudo, né, disso ser uma próxima Guerra Fria, se tornar a efeitos comparativos, né, o conflito do século XXI. Mas eu gostaria de indagar para você se há alguma perspectiva dessa guerra comercial, né, como você falou que não é apenas uma guerra comercial, ela chegar a ter elementos iguais da Guerra Fria com a União Soviética, e ter conflitos indiretos, os Estados Unidos patrocinando determinado exército, ou coisa do tipo, a China também patrocinando um exército oposto. Eu sei que é difícil prever o futuro, né? Mas existe entre os analistas alguma visão que isso possa chegar a acontecer? Olha, eu diria o seguinte, de novo, né, para a gente tentar compreender dentro dessa linha de pensar de forma original, diferente, compreender o mundo de hoje, não só com as lentes de ontem, né? Não sei se necessariamente nesse modelo da Guerra Fria, de exércitos, de apoiar lados em conflitos regionais, etc., mas a gente vai ver outras formas de guerra, né? Eu acho que nós estamos observando, você falou guerra comercial, mas também temos a guerra cibernética, né? Acho que certamente, talvez a gente não veja, né? A guerra cibernética é muito menos sexy, né, do que a guerra tradicional, com tanques de guerra, armamentos que a gente vê, né? Muito sangue. A guerra cibernética ela acontece meio nas sombras, né? Eu acho que essa guerra de tecnologia, essa guerra de informação, né? Você falou no começo aí do TikTok, né? Eu acho que são esses elementos aí que vão ser novos nesse momento, né? Não que a gente não tivesse essa disputa por tecnologia, espionagem durante a Guerra Fria, mas acho que isso adquire um novo caráter. Então, acho que essas questões, é claro que isso não descarta o fato que, eventualmente, pode haver um outro conflito mais convencional. Mas eu entendo que uma das diferenças desta nova Guerra Fria talvez seja a forma como os conflitos vão se manifestar, né? E acho que muitas vezes a gente vai ver conflitos aí no espaço virtual,
que são isso que a gente está vendo dos Estados Unidos fechar a embaixada da China, fechar o consulado da China em Houston, né? O FBI, outro dia o diretor do FBI deu uma palestra em que ele disse que o FBI abre um processo contra a China, um processo de investigação, né, contra a China a cada 10 horas, né? Então, não só os chineses, mas os russos, os iranianos. Então, tem toda uma guerra que já está acontecendo no campo virtual, cibernético, que nós não estamos vendo, que me parece que vai ser cada vez mais importante, né? Por isso que a disputa por dados, conforme a gente move para esse mundo pós-industrial, acho que também tem isso, né? Quer dizer, essas guerras tradicionais, clássicas, com tanque de guerra, etc., é muito característica da era industrial, né? Nessa era pós-industrial, não temos outras manifestações, né? E o grande elemento valioso nesta era pós-industrial são informações, são dados, né? Conforme a gente vai movendo para a era da inteligência artificial, olha como é importante você ter dados, né? Você ter um número relativamente grande de dados. Nessa mesma palestra, o diretor do FBI, ele falou que se qualquer americano adulto hoje em dia, quase certamente tem os seus dados com os chineses. Não, os chineses, de alguma forma, roubaram os dados de qualquer americano adulto. Então, você tem uma guerra já acontecendo de alguma forma, né? Por isso que, para falar da questão do TikTok, né, quer dizer, que não é apenas um aplicativo onde adolescentes fazem dancinhas e tal, é também isso, mas a gente, do ponto de vista das relações internacionais e tal, aquilo tem um elemento geopolítico importante, né? Se você pensar a importância das redes sociais, né? Não vou aqui dizer, não preciso eu dizer qual a importância das redes sociais no mundo de hoje, as coisas que elas têm mudado no campo da informação. Todas as redes sociais que nós conhecíamos até então, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, são essas 4 maiores, são todas criadas nos Estados Unidos, numa distância de alguns quilômetros entre uma e outra na Califórnia, né? Então, muito concentradas nos Estados Unidos. A primeira rede de sucesso que viralizou, que provavelmente muita gente que nos ouve usa, que não é americana, é o TikTok, que é chinesa, né? É a primeira rede social importante, global, que não é, cujo dono não é, cuja origem não é nos Estados Unidos, né? É o TikTok. E claro que isso já gerou, então nós estamos vendo aí já o início desse processo, com muitos americanos, congressistas norte-americanos, levantando preocupações com relação à segurança, né? Porque de fato é um problema de você passar os seus dados para uma empresa que pertence a um país cujo governo é uma ditadura. Isso cria toda a sorte de problemas, né? Porque nada impede que esse governo chegue para a empresa e diga: escuta, me dê todos os dados aí. Então isso cria uma questão que vai além dessa questão lúdica, recreativa das redes sociais, e vai para uma disputa muito mais profunda pela troca de informações, né? Se você olhar as grandes empresas do passado, eram empresas que faziam coisas, né? A Ford, né, que fazia carro, a IBM, que fazia computadores, a GE, que faz produtos eletrodomésticos. Hoje as grandes empresas não produzem nada, né? O que o Facebook produz? Então, o que eu costumo dizer, qual é o produto do Facebook? O produto do Facebook é você. Nós somos o produto do Facebook. O Facebook quer a nossa informação, né? Então, isso é uma mudança completa com relação ao século XX. Então, de novo, ao entrar nesse século XXI, novas formas de produção, novas relações de produção, novas relações da sociedade com o Estado, eu acho que também nós vamos ver novas formas de conflito. Certo, professor. Sobre isso eu queria só fazer um comentário. Eu também li recentemente não, ontem, para adicionar isso e confirmar isso que você está falando, né, uma matéria no The Wall Street Journal sobre uma incapacidade de realizar um acordo sobre conflitos militares no espaço, utilização de armas militares no espaço também, para ver, né, numa nova área que a gente já está chegando. Apesar de ali com o Reagan, né, a gente teve um pouquinho disso, mas acho que agora está bem avançado. E no final da matéria, o jornalista que escreveu também comentava da incapacidade dos Estados Unidos de chegar a algum tipo de acordo com a China, e de que a China também já tinha essa capacidade de, por exemplo, bombardear satélites, e é algo que também acho que vai se estender, né, pelos próximos capítulos. Além disso, claro, pode falar.
por favor. Não, só rapidamente, veja que até aí nós temos um padrão de Guerra Fria, né? Ou seja, por que os Estados Unidos mandaram um homem à Lua nos anos 60? Qual que é a razão de gastar esse dinheiro para mandar um sujeito à Lua e voltar? Do ponto de vista científico, tem uma ou outra, quer dizer, desenvolvimento de foguetes, etc. Mas ir à Lua em si não significa muita coisa. Mas, simbolicamente, aquilo se inseria no contexto de disputa da Guerra Fria. Os americanos queriam chegar à Lua antes dos soviéticos. Os soviéticos estavam na frente dos Estados Unidos na corrida espacial. Foram os primeiros a mandar um satélite, os primeiros a mandar um homem à Lua, ao espaço. Então, a forma dos americanos, simbolicamente, uma disputa por prestígio, né? Simbolicamente, os americanos se colocarem acima dos soviéticos era mandar o homem à Lua. Então, foram os primeiros a mandar o homem à Lua, diriam os americanos. Da mesma forma, agora nós temos essa disputa pelo espaço agora, né? Quem vai chegar em Marte, etc. O Trump falando numa nova agência espacial, uma nova força espacial. Então, também aí um novo, se levanta muito bem isso, uma nova área aí de atrito entre as grandes potências. Com certeza. E aí, a minha pergunta vai ser a seguinte. Ontem foi publicado no site da Universidade do Chile uma entrevista com o professor Yan Shuetong, um professor da Universidade de Tsinghua, e é comentado na entrevista, eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar dele, mas é comentado que ele é bastante famoso, e a manchete é a seguinte: a tecnologia digital será o campo final de rivalidade entre Estados Unidos e China, e decidirá quem ganhará nesta competência. Aí eu queria, então, que você explorasse, né, você comentou um pouco disso, explorasse mais isso mesmo. A gente vai, isso vai ser o ponto, a gente vê isso com a Huawei, né, aquela questão do 5G, acho que ela foi um princípio desse conflito. Em que patamar, até que patamar que isso pode chegar, para onde que a gente vai ir com isso? E aí, veja, a gente... Vocês começaram a dizer, vamos falar de guerra comercial. Veja só como uma questão comercial, produtos, né? Um vender soja, o outro vender equipamento eletrônico, é muito menos importante, muito menos relevante, que vai se tornar cada vez menos relevante neste mundo que nós estamos entrando, do que essas questões que você está falando, né? Então, ao entrarmos nessa era da inteligência artificial, internet das coisas, etc., o 5G torna-se um campo de disputa fundamental, né? Então, nós estamos observando aí essa disputa pela tecnologia. E essa disputa pela tecnologia passa a ser vista agora pelas lentes dessa disputa maior geopolítica entre Estados Unidos e China. Você teve o exemplo recente do Reino Unido, né? No Reino Unido, eles proibiram a Huawei de participar. Então, veja que nós temos uma situação, se você olhar no Reino Unido há 5 anos atrás, 2015, veja que 2015 parece um outro mundo, né? Não tinha Brexit, não tinha Trump, o Cameron ainda era primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, e a grande proposta do Cameron era, uma das grandes propostas dele em política externa, era estabelecer uma era de ouro com a China. Então, eles estavam os investimentos chineses são muito bem-vindos, precisamos do dinheiro chinês, etc. Bom, vem agora para 5 anos depois e você vê que a situação é completamente diferente, né? Veja que uma coisa acelerou muito nesses últimos 5 anos. Agora, não apenas os americanos, mas os europeus também estão acordando para esse fato. Então, você vê cada vez mais uma mudança de postura, que não é só nos Estados Unidos, mas que também se manifesta em muitos países da Europa, que são aliados tradicionais dos Estados Unidos. Daí porque um problema que o Trump criou para si próprio é que, ao queimar ou ao desgastar a sua relação com aliados tradicionais, né, por exemplo, o Trump falou muito mal da OTAN, o Trump trata a União Europeia como um adversário, um competidor, desgastando, portanto, relações dos Estados Unidos com aliados tradicionais. Num momento em que me parece que os europeus estão sedentos pela liderança americana, né? Eles estão querendo que os americanos liderem o processo realmente de combate com relação à China. A gente vê isso em muitas capitais europeias. Nesse sentido que talvez uma eventual vitória do Joe Biden pode mudar um pouco esse cálculo, porque uma das coisas que o Joe Biden pretende fazer é restaurar as alianças tradicionais clássicas dos Estados Unidos. Então, se a gente usa essa analogia da Guerra Fria, uma das chaves para os Estados Unidos vencer a Guerra Fria
foi a construção de um robusto sistema de alianças, né? Vamos lembrar que a própria OTAN, em 1949, foi criada logo nesse comecinho da Guerra Fria, né? Nessa primeira etapa, no início da Guerra Fria, os Estados Unidos já estabelecem a OTAN pela primeira vez se comprometendo com a defesa europeia. Isso é uma quebra no padrão de política externa americana, que até então sempre teve como padrão não se envolver nos conflitos europeus. Nem na Primeira, nem na Segunda Guerra eles se envolveram imediatamente, se envolveram depois, né? E sempre com essa preocupação, esses europeus, lá vem eles de novo entrando em guerra, né? Com a OTAN, os americanos assinam um tratado que eles dizem se qualquer ponto da Europa a partir de Berlim Ocidental for atingido, eu, Estados Unidos, me comprometo a defender. É isso que diz o artigo 5º da OTAN, em Minas Gerais, né? Então, criaram esse sistema de alianças que foi muito importante para os Estados Unidos passar pela Guerra Fria, né? E, eventualmente, vencer a Guerra Fria. Então, nesta nova situação, ou nesta nova Guerra Fria, aspas, né? Certamente também vai ser importante para os Estados Unidos, ou seria pelo menos uma estratégia inteligente do ponto de vista da política externa americana, reforçar as alianças se de fato os Estados Unidos quer confrontar a China nessas novas dimensões que nós discutimos. Muito bem, agora finalizando um pouco nossa conversa, o professor já comentou a questão da Europa em relação à guerra comercial. Agora eu queria trazer o nosso país. A gente sabe que o nosso presidente atual ele é muito pró o Trump, né? Tem muito mais afinidade com o Trump. E na própria campanha eleitoral do Bolsonaro, ele falou algumas coisas contra a China. O que é um pouco assustador, porque a China hoje é nosso maior investidor e está presente em diversas esferas e áreas hoje no nosso país. E uma coisa até que eu vi recentemente, que a China hoje é dona de 2/3 do setor elétrico do Brasil, que é muita coisa. Eu queria perguntar para o professor, como fica o Brasil nessa guerra comercial? É uma questão de escolher lado? Eu já ouvi, não sei se foi algum professor nosso, agora não vou recordar de quem foi, que o Brasil, a efeito de comparação, devia dar uma de Vargas na época da Segunda Guerra Mundial, né? Barganhar entre os dois, né? E tentar ganhar o melhor preço, o melhor negócio. Como o professor enxerga essa relação, se é possível essa barganha, ou é uma questão de lado mesmo? Bom, duas coisas. Uma, claramente há um defeito estratégico da escolha de política externa do governo Bolsonaro. Esse defeito não é necessariamente se aproximar dos Estados Unidos. Esse defeito é escolher uma aproximação com os Estados Unidos pela aproximação com o Donald Trump. Veja, não é nem uma questão do Donald Trump em si, mas é que é um desconhecimento do funcionamento da política norte-americana. Se eu quero fazer algum tipo de aproximação séria com os Estados Unidos, eu busco me aproximar da sociedade americana, do Congresso, dos partidos, eu construo pontos com democratas e republicanos, eu não queimo pontos, né? Eu não pego meu filhinho lá no Twitter para falar que é Trump 2020, porque isso cria problema, né? Eu não declaro meu amor a um líder específico, porque isso cria problemas. Veja, cria tanto problemas que se você for perguntar para os democratas nos Estados Unidos o que eles acham do Bolsonaro, vocês devem imaginar que tipo de resposta que vocês vão obter. Ora, nós estamos há alguns meses de uma eleição nos Estados Unidos onde o democrata não só pode ganhar as eleições, como eles podem varrer o Congresso, ganhar o Senado e ganhar a Câmara dos Deputados. Tem grandes chances disso acontecer. Aí como é que você fica se você queimou pontos com esse partido agora que controla o governo? Ou seja, você, ao escolher se aproximar a escolha do Bolsonaro não é se aproximar dos Estados Unidos, é se aproximar do Trump. Essa escolha leva um risco. É um risco. Quer dizer, se o Trump ganhar, eles podem eventualmente conseguir alguns benefícios. Nem acho que talvez consiga tantos benefícios assim. Mas se o Trump perder, você fica a ver navios, né? Isso num contexto em que a aproximação com os Estados Unidos foi feita não como mais uma parceria estratégica, mas ela foi feita às custas de outras parcerias do Brasil. Então você se aproxima do Trump e xinga a mulher do Macron, e briga com a Angela Merkel, briga com a Argentina. Ou seja, e aí se o Trump perde as eleições, o Brasil vai se ver completamente isolado, né? Então
uma escolha do ponto de vista de tática política amadora e equivocada, né? Nesse sentido, qual deve ser a postura do Brasil, do meu ponto de vista, neste novo cenário estratégico que se desenha entre Estados Unidos e China? Eu tendo a concordar com o seu professor. Um país como o Brasil, uma potência média, um país que não tem os mesmos recursos de poder que tem os Estados Unidos ou que tem a China. Nós não podemos ter as mesmas escolhas que os Estados Unidos. Nós não podemos nos dar ao luxo de uma guerra comercial com a China. Os Estados Unidos podem, nós não podemos. Então nós temos que entender o nosso lugar no mundo e saber como extrair as maiores vantagens deste novo cenário estratégico. E uma forma evidente de se extrair vantagens no cenário de, abre aspas, bipolaridade, é você fazer como o Brasil fez na Guerra Fria. Não se aliar automaticamente com nenhum país. O Brasil teve alguns raros momentos em que teve uma aliança mais exclusiva com os Estados Unidos, mesmo na ditadura. Né? Só o Castelo Branco que fez essa aproximação muito mais forte com os Estados Unidos, mas a gente tem momentos durante a ditadura em que o Brasil adota uma postura, o Geisel, por exemplo, que adota uma postura bastante independente nesse sentido. O Brasil vai retomar muito da política externa independente pré-ditadura, na ditadura. Né? Nós vamos ter um momento, por exemplo, de conflito com o governo Carter, né, na década de 70, quando o Carter vem com a pauta dos direitos humanos. E o Brasil simplesmente se recusa, por ser claro, uma ditadura, com uma série de violações de direitos humanos ocorrendo aqui, e o Brasil se recusa a falar com os Estados Unidos sobre isso, e vai lá, faz um acordo com a Alemanha. Então, para um país das dimensões do Brasil, que não é um paísinho pequeno, mas também não é um país muito poderoso, uma potência média, a gente precisa fazer as escolhas estratégicas que sejam mais benéficas para o país. Né? E eu não vejo como uma escolha inteligente você se jogar nos braços de um ou de outro, você antagonizar um ao outro. A escolha do governo brasileiro foi a pior possível. Que escolheu se aproximar de um governo, não de um país, e antagonizou o outro. Porque, veja, o Trump ele pode sair do governo daqui a 3 meses. O Xi Jinping talvez saia daqui a 30 anos. Então você precisa ter um mínimo de inteligência estratégica nesse sentido. Muito bem, internacionalistas. Eu acho que o tema, a gente conseguiu suprir diversas temáticas desse evento no das Relações Internacionais. Então agora a gente vai para o nosso quadro padrão que nós temos com todos os convidados aqui, que é o ping-pong, em que a gente vai fazer umas perguntas culturais para o professor, para a gente conhecer um pouco a personalidade dele, os gostos dele, e para indicar coisas bacanas para vocês. Bom, professor, a primeira pergunta do nosso ping-pong que a gente faz aqui se você pudesse escolher alguém famoso, ou até mesmo não, ou até mesmo falecido, ou ainda vivo, para jantar um dia, para ter aquela conversa numa mesa, tudo, quem você escolheria? Olha só, como a gente conversou sobre a história do ping-pong, eu falei, as respostas que eu vou dar pode ser que amanhã eu mude, né? Eu sou ruim nessa história de ping-pong, porque eu não tenho... Se você me perguntar hoje uma comida favorita, eu não vou saber dizer uma comida favorita. Talvez hoje uma, livro, principalmente, etc. Né? Então, eu vou te dar as respostas de agora. Né? O que o Carlos Gustavo de agora te responde. Pode ser que amanhã eu dê outras respostas. Né? Tem a ver com, enfim, momento, etc. Mas, para te dizer o que me vem à mente nesse momento, eu lembro que antes de começar o nosso bate-papo, a gente conversou sobre o vídeo que eu gravei com o Rick Cooper, né? Numa entrevista que eu fiz com o Rick Cooper. E um momento dessa entrevista que eu fiquei com bastante inveja, eu falei para ele, embaixador, fiquei com muita inveja nesse momento, foi quando ele contou que ele foi jantar com o Frank Sinatra. Né? E ele foi, o Frank Sinatra jantou e perguntou para a esposa do Rick Cooper o que ela queria beber, ela ficou meio sem graça, ela falou assim, sei lá, acho que eu quero beber champanhe. Aí o Sinatra fala, garçom, traga melhor champanhe. Né? Então, eu morri de inveja do Rick Cooper, porque eu sou fã do Sinatra, né?
Se você entrar lá no meu Twitter, você vai ver a minha foto de capa, é o Rat Pack, que é o Sinatra, o Sammy Davis e o Dean Martin, né? Que eu tenho um pouco essa coisa meio velha, né? Não é nem do meu tempo necessariamente, mas gosto muito de ouvir e ouço esses cantores mais antigos, sou fã dos três. Quem quiser, tem um show do Frank Sinatra, do Sammy Davis, da Liza Minnelli, que é muito bacana, que eu gosto bastante. Então, hoje, a minha resposta de hoje para essa pergunta, talvez porque eu escutei recentemente o Sinatra, porque falamos do Cooper, é que eu gostaria muito, porque eu sou muito fã dele, quem me conhece sabe disso. Mas aí fala assim, que absurdo, como assim ele vai estar com o Sinatra, podendo escolher qualquer pessoa, viva ou morta? É a minha resposta de hoje, né? Amanhã talvez eu desse uma resposta mais sofisticada para você, mas hoje é o Sinatra. Mas seria um baita jantar com o Frank Sinatra. Com certeza. Mas falando de música, né? Agora essa pergunta eu sempre falo para todo mundo que é a minha preferida. Bom, professor, se você tivesse que entrar em um ringue, numa luta assim, e anunciassem você, com vocês no ringue, Carlos Gustavo Poggio, e quando você entrasse, tocasse uma música, aquela música te anunciasse mesmo, que música você escolheria? Bom, mas aí você me sugestionou, né? Porque eu tô imaginando a cena e tô imaginando entrando com Eye of the Tiger, que é a música do rock, né? Que é a música mais animada. Então, talvez sugestionado pela sua pergunta, de novo, a música que me vem à cabeça é essa. É a minha música predileta? De forma alguma. Mas no ringue, acho que é uma música que dá uma animada. Mas uma excelente música. Professor, qual seria seu livro de cabeceira, aquele livro que você tem um grande apego emocional, tudo? De novo, essa é dificílima de responder essa pergunta. Se eu fosse te falar hoje um livro que eu acho que cada vez mais me parece útil e enfim, né, que merece e deve ser lido nos dias de hoje, eu acho 1984 do George Orwell merece ser lido hoje. Uma excelente escolha. Um livro cada vez mais atual, às vezes, infelizmente, né? Bom, agora a última pergunta professor, se você escolher um filme, ou até mesmo uma série, aquele filme que você recomenda para todo mundo assistir, você chega assim pros seus amigos, pros seus alunos, fala, vocês deviam ver esse filme, aquele filme que você tem um grande apego também emocional, qual o filme seria? Olha, de novo, né, falei para você que eu tenho dificuldades de escolher um. Tem vários filmes que eu gosto, mas hoje, te dando essa resposta, eu vou pelo meu diretor predileto, um dos meus diretores prediletos. Eu gosto muito do Stanley Kubrick. Eu gosto da forma como ele organiza a cena, ele é geométrico, ele é preciso, ele tem uma preocupação estética que eu gosto. Então, em geral, eu gosto. O Kubrick não fez muitos filmes, né? Em geral, eu gosto dos filmes do Stanley Kubrick. Eu podia citar o 2001, o Oceano do Espaço, o Laranja Mecânica, né? Tem uma série de filmes aí que são relevantes do Kubrick, mas é um filme que eu gosto do ponto de vista estético, que é talvez menos conhecido dele, mas é esteticamente muito bonito. É um filme de época chamado Barry Lyndon. Então, para não sugerir aqui um filme muito, muito óbvio, eu acho que essa é uma sugestão interessante, porque ele tem algumas experimentações estéticas que ele faz com luz de velas e tal, e algumas cenas externas também muito bonitas. Então, esse é um filme que me marcou esteticamente. Um outro filme também, pensando nessa linha estética, que eu sou apaixonado, gosto muito do Paolo Sorrentino, poderia recomendar até a nova série dele, mas eu não assisti ainda, tá guardada aqui para eu assistir, que chama O Jovem Papa, né? Mas tem um filme do Paolo Sorrentino, muita gente deve conhecer o filme dele chamado La Grande Beleza, né? Acho que é A Grande Beleza, tradução em português. Esse é um filme muito bonito, mas tem um outro filme que eu gosto dele, que ele fez em seguida do A Grande Beleza, que chama La Giovanezza, A Juventude, que é com Michael Caine. Esse é um filme maravilhoso, também é um desbunde assim, estético, lindo, maravilhoso, né? Então, também acho que é um filme que merece, um daqueles que eu recomendo com bastante ímpeto para as pessoas assistirem. Então, de novo, né? Se a gente fizesse essa entrevista amanhã, talvez desse outras respostas, mas hoje eu acho que
São dois filmes aí, do ponto de vista do apuro estético, que merecem ser. Mais fácil responder sobre guerra comercial do que o ping-pong, né, professor? Eu fico muito mais confortável. Não, mas foram excelentes escolhas. Só uma curiosidade aqui, boa. O Barry Lyndon, o Kubrick ele emprestou lentes da NASA para poder filmar o filme inteiro a velas, porque as lentes da época não captavam muito bem a luminosidade. Ele teve que recriar uma tecnologia, exatamente. Nossa, para ver como que é um baita diretor. Mas, muito bem. Bom, pessoal, esse foi mais um Pode Rir. Espero que vocês tenham gostado do tema, que foi pedido de vocês. E, bom, siga a gente nas redes sociais, sugira mais temas pra gente. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Por enquanto, mas logo estaremos em mais plataformas. Então, pessoal, esse foi o Jaú. Eu quero agradecer muito ao professor Carlos Gustavo Poggi pelo seu tempo e pelo excelente episódio conosco. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Bom, pessoal, aqui também o Enzo se despedindo de vocês. Muito obrigado por ter nos recomendado esse tema. Eu acho que o podcast ficou muito bom. Vocês, agora, aqui no final, vão ter achado que valeu a pena ter ouvido até aqui. Até o próximo episódio. E, professor, muito obrigado pela presença. Foi uma conversa bastante privilegiada por ter você aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. O prazer foi meu. Um abraço a todos.